Muito bem, então continuamos com a aula 13. Vamos falar sobre espectros atômicos e os postulados de Bohr. Começamos com o problema da estabilidade do átomo. A aula passada nós já vimos os primeiros modelos atômicos que eram compatíveis com o resultado experimental, que é o primeiro modelo, o modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford, nós vimos a aula passada que, considerando o espalhamento entre partículas alfa e átomos, se descobre, o Rutherford e os estudantes dele descobriram, a partir de uma série de experimentos, a estrutura de carga do átomo e descobriram que todo átomo devia conter, no centro, um núcleo atômico. E esse núcleo atômico ele está localizado no centro, ele tem um raio muito pequeno, como tinha falado, é da ordem de 100.000 vezes menor do que o raio do átomo. Vocês sabem que o raio do átomo geralmente da ordem de 1 Armstrong, onde o Armstrong é 10 a menos 10 metros. E o raio do núcleo atômico é da ordem de 10 a menos 5 Armstrongs. 10 a menos 15 metros. Essa unidade é somente chamada de fentômetro. Muito bem, mas apesar de o raio do núcleo ser bem menor do que o raio do átomo, a ideia é que toda a massa do átomo ela estaria concentrada na massa do núcleo. Certo? Por outro lado, os elétrons, para termos uma configuração estável de elétrons, eles teriam que estar distribuídos, só que a única configuração estável possível seria órbitas, por exemplo, órbitas aproximadamente circulares, que orbitam em torno do núcleo. Certo? Se você analisar o problema da força central, você ia chegar à conclusão de que a única possibilidade, em primeiro lugar, os elétrons não poderiam estar em equilíbrio estático. Eles teriam que estar em órbitas, e essas órbitas deveriam ser aproximadamente circulares. Né? Em geral, seriam elípticas. Né? Certo, mas tem um problema, que tudo bem se as elétrons não tivessem, assim, do ponto de vista da força central, do problema da força colombiana, nós temos uma força de interação entre um núcleo carregado positivamente e os elétrons, que poderiam formar órbitas aproximadamente circulares. O problema é que esses elétrons, pelo fato de eles estarem carregados, e também devido a que, para termos uma órbita estável, uma órbita circular, teríamos que ter uma aceleração centrípeta. Então, devido à existência da aceleração centrípeta e o fato dos elétrons terem carga, nós temos um problema, que esses elétrons vão emitir radiação eletromagnética. Isso aqui é eletromagnética. E, portanto, devido a essa radiação, vocês podem conferir de que esses elétrons vão perder energia. A energia total do elétron vai diminuir. E não somente isso, mas a energia, nós vamos ver logo mais de que a energia, se não for essa aula, a gente vê na próxima aula de que a energia nessas órbitas, ela é proporcional, ela é negativa, se ela é proporcional ao inverso do raio. Então, quando a energia diminui, uma energia negativa, mas que diminui, temos uma perda de energia, isso vai implicar num raio de órbita menor, porque a energia fica mais negativa, se quiser. Certo? Então, nós temos um problema que, na verdade, o que parecia uma órbita estável vai deixar de ser estável pelo fato pelo efeito da radiação. O efeito que temos os elétrons acelerados, eles vão radiar. Então, nós vamos ter o que está acontecendo nessa figura aqui. Um elétron que ia descrever uma órbita circular, devido à radiação, ele perde energia, e quando ele perde energia, ele vai ter que diminuir o raio. Se ele começou com com esse raio aqui, raio R1, depois ele vai diminuir para um raio R2, vai diminuindo o raio dele, conforme vai passando o tempo.
Então, ele vai escrevendo uma espiral até colidir com o núcleo atômico. Então, de fato, devido a esse efeito da radiação eletromagnética, essas órbitas seriam, não seriam estáveis. Essa configuração não seria estável. Por outro lado, teve os experimentos bem importantes na física atômica, dos chamados espectros atômicos. Esse aqui é um exemplo de um espectro atômico que eu tirei do Wikipedia, a chamada série de Balmer, que eu vou escrever em breve, que corresponde ao espectro atômico do hidrogênio, do átomo de hidrogênio. Esse aqui corresponde à faixa visível da luz. Vou explicar o que são esses espectros atômicos. A ideia é a seguinte, pessoal, se você tiver uma substância onde os átomos de uma substância sofrem colisões com elétrons ou com outros átomos, por exemplo, se você considerar, por exemplo, um gás monatômico e você considera gera uma descarga elétrica, os átomos da descarga elétrica, os elétrons da descarga elétrica vão ionizar os átomos do gás e esses átomos vão colidir, os íons vão colidir com os átomos, assim em diante, e essas colisões vão acabar gerando estados de energia maior para os átomos. Então, os átomos, devido a essas colisões, eles vão para estados de maior energia, são chamados de estados excitados. Isso pode acontecer de outras maneiras também, por exemplo, simplesmente transferindo calor. Tem experimentos também de emissão de radiação através do calor, transferência de calor. Inclusive, eu já vi um experimento de uma vela. Você esquenta o material e só devido a aumentar a temperatura do material, você consegue aumentar as colisões dentro dele e, portanto, gerar estados de maior energia, né, estados excitados. Então, quando átomos se encontram em estados excitados, estados de maior energia, eles vão tender a voltar ao estado normal. Porque eles não seriam um estado natural. Eles querem voltar ao estado normal, no qual eles estavam, mas na hora de eles voltarem, eles vão perder energia, né? Eles vão emitir energia. Então, eles emitem energia, e a maneira que eles emitem energia é, obviamente, na forma de radiação, né? Radiação eletromagnética. Então, isso que é chamada a emissão, o espectro de emissão atômica. Tá? Seria quando você analisa a radiação proveniente da emissão de energia do átomo. Quando um átomo está num estado excitado e volta para um estado normal, ele emite essa radiação eletromagnética que você observa, você mede essa radiação no chamado espectrógrafo. Certo? Vamos ter esse aparelho chamado espectrógrafo, que a ideia do espectrógrafo é que ele vai decompor o espectro de luz em diferentes comprimentos de onda. Essa aqui é, digamos, uma versão mais moderna do que era o prisma de Newton, que você decompõe a luz nos diferentes cores, só que você considera também, além disso, uma fenda para focalizar, né, para localizar o feixe de luz, como está mostrado aqui na figura. E, além disso, temos um prisma, de maneira que consiga dispersar a luz nos diferentes comprimentos de onda. Né? Então, cada átomo vai emitir um espectro de luz diferente. Isso é bem importante, pessoal. Cada átomo, quando sofre uma transição para um estado excitado e ele depois volta para o estado normal e emite radiação, isso é característico daquele átomo. Se você considerar hidrogênio, é um espectro. Se você considerar hélio, é outro espectro. Se considerar sódio, é outro espectro. Cada átomo tem um espectro característico da emissão de radiação. Então, por esse motivo, a espectroscopia ela é muito útil, tem muitas aplicações que você pode desvendar a composição química dos elementos, das substâncias que você estiver analisando. Muito bem.
Certo, então, como eu falei, cada átomo emite um espectro de luz diferente, portanto, o espectro atômico é como se fosse um selo, um carimbo de cada átomo. Cada átomo tem uma identidade, né? Cada átomo tem um espectro de emissão atômica diferente. Tudo bem? Agora, em geral, o conjunto de chamadas linhas espectrais seria o que eu mostrei aqui, as diferentes cores. Quando você detecta essas cores, geralmente projeta sobre, pode ser sobre um filme ou sobre uma placa metálica. Quando você uma placa fotográfica, quando você projeta essas diferentes vai gerando linhas, né? São chamadas de linhas espectrais, essas diferentes contribuições da radiação. Então, essas linhas espectrais, em geral, elas são difíceis de destrinchar, digamos. Elas ficam para um elemento, por exemplo, um elemento pesado, dependendo do átomo que você estiver interessado, pode ser bem complicado esse espectro. Mas tem alguns átomos, os átomos mais leves, por exemplo, que têm um espectro atômico mais simples. O caso mais simples de todos é o do hidrogênio. O espectro do átomo de hidrogênio, estou mostrando aqui a figura que eu extraí do livro do Eisber Resnick. Ele mostrando as linhas espectrais do espectro do hidrogênio, são chamados de H-alfa, H-beta, H-gama, as diferentes linhas. Conforme estou andando de esquerda para a direita, estou diminuindo lambda, ou diminuindo o comprimento de onda, ou aumentando a frequência, se quiser. Certo? Está aumentando a frequência quando você vai de esquerda à direita, ou quando você vai de direita à esquerda, está aumentando o comprimento de onda. Então, nós temos, por exemplo, que aqui nós temos essa linha espectral, que seria da ordem de 6.562 angstroms, dessa ordem de 656 nanômetros, né? E, por outro lado, temos um outro extremo, que temos 3.646 angstroms, arredondar para nanômetros, 365 nanômetros. Então, esse aqui é o que corresponde ao espectro visível. Essa é chamada de série espectral de Balmer, essa série aqui. Uma série de linhas espectrais chamada série de Balmer. Agora, não é a única série que existe, mas é a única série que a gente consegue ver, né? A série que está na faixa de luz visível. Certo? Então, essa série de Balmer, essa série de espectro de emissão, de linhas espectrais de emissão, já tinha sido analisada no final do século XIX, e, em particular, o Balmer, em 1885, chegou a uma fórmula empírica, essa fórmula aqui, temos um número, 3.646, que corresponde a esse número aqui, vezes n quadrado sobre n quadrado menos 4, que é a fórmula empírica que consegue descrever todas essas linhas espectrais. É a fórmula de Balmer, o comprimento de onda está medido em angstroms, e essa fórmula vale só para a partir de n igual a 3. N igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Por exemplo, vocês podem conferir para n igual a 3, nós teríamos, vamos dar um nome para isso aqui, vamos chamar de lambda 0, ou lambda estrela. Então, para n igual a 3, nós teríamos lambda igual a lambda estrela, vezes 3 ao quadrado, seria 9, dividido por 9 menos 4, 5. Isso aqui dá a ordem de 2 lambda. Então, esse aqui, n igual a 3, corresponderia a essa faixa aqui, né? Vocês podem conferir que daria esse valor aqui, n igual a 3. Conforme for aumentando o n, vocês vão ver que essa razão vai diminuir, e quando o n for muito grande, o n for para infinito, por isso aqui chama de H infinito. Quando o n vai para infinito, vocês veem que o limite dessa razão vai para 1, quando o n vai infinito. Então, nesse caso, nós chegamos a esse limite extremo, próximo do ultravioleta.
Então, essa fórmula empírica de Balmer, ela descreve muito bem os resultados experimentais e depois foi reescrita por Rydberg em colaboração com Ritz de uma maneira mais apropriada, que é esta maneira aqui. Se você trabalhar não com lambda, mas com o inverso de lambda, então esse valor numérico agora vai passar a ser um valor, uma chamada constante, a constante de Rydberg. Ela é da ordem de 10 elevado a 7 metros a menos 1, que isso aqui é uma unidade de número de onda. E essa fórmula aqui você trabalha com o inverso, né? Então você reescreve dessa maneira mais apropriada. 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n quadrado, e de novo essa fórmula só valeria a partir de n igual a 3. Então essa fórmula já sugere alguma interpretação. Então essa é a fórmula de Balmer, só que é reescrita dessa maneira, por Rydberg, para o átomo de hidrogênio. E tem mais séries, como eu falei, tem outras séries para o átomo de hidrogênio, mas que não são visíveis. Por exemplo, tem a série de Lyman, que já no ultravioleta. A série de Balmer eu acabei de descrever, então essa aqui é ok, né? A gente consegue ver, é visível. Mas tem outras séries também no infravermelho que a gente não consegue ver, da Paschen, Braquet, Fum. O interessante é que todas essas séries, elas, quando serem analisadas, todas elas podem ser descritas por uma fórmula bem geral, que é esta fórmula aqui, que ela generaliza a fórmula que eu acabei de mostrar, que agora é 1 sobre lambda, igual a constante de Rydberg, de novo, está aparecendo, só que agora é 1 sobre m quadrado, menos 1 sobre n quadrado. Lembrando, a fórmula de Balmer era 1 sobre 2 quadrado, menos 1 sobre n quadrado. Agora é 1 sobre m quadrado, menos 1 sobre n quadrado, com a única condição de que n seja maior do que m, e bom, e que tanto n quanto m sejam inteiros positivos. Então, por exemplo, se você considerar m igual a 1, o n teria que ser igual a 2, 3, 4, digamos. Se m for igual a 2, o n vai ser igual a 3, 4, assim, digamos. E a mesma coisa para m igual a 3, n igual a 4, 5, assim, digamos. Então, vocês podem conferir de que m igual a 1, então vai corresponder à série de Lyman, aqui, certo? Enquanto m igual a 2, já vimos que corresponde à série de Balmer. E m igual a 3, por exemplo, corresponderia à série de Paschen. Certo? Então, todas essas séries são descritas por essa fórmula empírica de Rydberg-Ritz. E a pergunta é por quê, né? Como eu posso explicar essa fórmula? Qual é a origem dessa fórmula? Essa fórmula descreve bem o átomo de hidrogênio. Como eu falei, nós temos esses exemplos de diferentes semes correspondentes a diferentes séries. E também esse tipo de fórmula pode ser estendido, essa análise do espectroscopia pode ser estendida também para espectro de absorção. Então, os átomos não somente podem emitir radiação eletromagnética, mas essa aqui é eletromagnética, tá? Eles não só emitem a radiação eletromagnética, como eles também podem absorver a radiação eletromagnética. Então, eu posso também analisar, tem experimentos onde você tem uma fonte de radiação, e essa fonte de radiação passa por uma substância, e essa substância pode absorver essa radiação, e você vai encontrar no final do dia, nas linhas espectrais, vai encontrar algumas linhas escuras, que vão corresponder justamente a essas linhas de absorção. Por esse motivo, elas têm muitas aplicações da espectroscopia de emissão e absorção, tanto na química como na astronomia. Muito bem. Agora eu vou falar dos postulados de Bohr. Os postulados de Bohr foram bem motivados nos resultados experimentais para o espectro atômico. Então, com o objetivo de descrever os resultados do espectro atômico, nós temos que Niels Bohr,
propôs um modelo para o átomo que vai ter como elemento, esse modelo é construído a partir de 4 postulados. Então, deixa aqui anotar o ano em que foi proposta o modelo de Bohr. A próxima aula eu vou escrever o modelo de Bohr, agora somente vou escrever os 4 postulados de Bohr. Então, esses 4 postulados de Bohr, eles são motivados pelos resultados experimentais, tentando desenvolver uma interpretação teórica para eles, né? Para alguns deles. Então, o primeiro postulado é que o elétron no átomo ele vai se mover numa órbita circular em torno do núcleo, sob a influência da atração coulombiana e obedecendo as leis da mecânica clássica. Então, já começamos com um postulado que está envolvendo o uso da mecânica clássica. Então, vocês vão perceber que o modelo de Bohr, na verdade, ele não é um modelo puramente quântico. Ele é um modelo meio híbrido, um modelo, digamos, semiclássico. Um modelo que tem ingredientes clássicos e ingredientes quânticos. Um dos ingredientes clássicos é esse postulado 1, que diz que os átomos se movem em órbitas circulares, seguindo as leis da mecânica clássica, seguindo o problema da força central, aquele problema da órbita circular que vocês já viram na física 1. Esse é o primeiro postulado. Mas agora vem um segundo postulado, que é um postulado quântico. O segundo postulado diz o seguinte, de que não, a diferença da mecânica clássica, a mecânica clássica se esperaria uma infinidade de órbitas. Não teria uma limitação para o raio da órbita. O raio da órbita poderia ser qualquer um, dependendo das condições iniciais do elétron, da velocidade, da energia inicial do elétron. Mas a diferença com a mecânica clássica é que agora no elétron, ele mesmo sujeito à força coulombiana, agora ele não vai poder se mover em qualquer órbita. Ele vai ter que se mover somente em órbitas especiais, digamos. Essas órbitas especiais vão ser aquelas nas quais o momento angular é um múltiplo inteiro de h cortada. Aqui apareceu novamente a constante de Planck. H cortada é simplesmente a constante de Planck dividido por 2π. Aparece novamente a constante de Planck e nós temos que aparece a chamada regra de quantização de Bohr, que diz que o momento angular, os elétrons, quando eles orbitam sobre o núcleo atômico, as órbitas não podem ter qualquer raio. As órbitas vão estar caracterizadas por um momento angular, e o momento angular, vocês sabem que tem a ver, por exemplo, se for de uma partícula de massa m, né, seria massa vezes o raio vezes a velocidade. Nós sabemos que, no caso de forças centrais, o momento angular é conservado, uma quantidade conservada. Mas isso sabemos já da mecânica clássica, mas o novo ingrediente da física quântica, um novo conceito da física quântica é esse conceito de quantização, né? Que já temos uma regra de quantização, chamada quantização de Bohr. Regra de quantização de Bohr. Que nos diz de que os estados de momento angular, as órbitas diferentes vão estar caracterizadas por momentos angulares diferentes, mas esses momentos angulares são quantizados. Eles têm que ser tais que são múltiplos do H cortada. Essa regra de quantização, veremos logo que ela é parecida com a regra de quantização de Planck. Só que tem a diferença vai ser que nós estamos lidando agora com momento angular. Mas essa a famosa regra de quantização de Bohr para as órbitas dos elétrons no átomo. Muito bem, terceiro postulado. O terceiro postulado diz que, mesmo apesar do elétron estar acelerado, que ele está numa órbita circular, apesar disso, o elétron que se move em cada uma dessas órbitas, ele não vai poder emitir radiação eletromagnética. Quer dizer, não é que ele não vai poder, ele não vai poder emitir radiação eletromagnética da maneira que é previsto no eletromagnetismo, na teoria clássica para o eletromagnetismo. Ele não vai simplesmente emitir continuamente radiação eletromagnética.
ele vai estar sempre preso à órbita no qual ele está. Ele pode, sim, descontinuamente, nós vamos ver esse postulado 4, ele pode, sim, descontinuamente passar de uma órbita para outra e perder energia dessa maneira. Isso vai ser possível, mas ele não vai poder emitir uma energia muito pequena, contínua, ele não vai emitir a radiação da maneira que, por exemplo, na mecânica clássica você esperaria. Ele, na verdade, estaria numa órbita estável, no qual seria difícil ele perder energia. Teria que ter um custo, digamos, né? Um tipo de gap entre um estado de energia e outro estado de energia. Entre uma órbita e outra, não vai ser possível uma mudança descontínua, mas não vai simplesmente, o elétron não vai simplesmente emitir um fóton de qualquer, não vai emitir radiação de qualquer frequência de maneira a perder, o raio diminuir de maneira contínua, né? Então, esse é o terceiro postulado de Bohr. Então, a energia do elétron, em geral, permanece constante. Aí vem o postulado 4, a única radiação que pode ser emitida, a única radiação eletromagnética que pode ser emitida, é somente se o elétron, digamos, pular, né, mudar descontinuamente de uma órbita que tem energia total EI, mudar para uma outra órbita que tem energia total EF. Então, ele está restrito a se mover nessas diferentes órbitas que têm os raios discretos, né? O raio está quantizado também, nós veremos isso aproximado. O raio não pode ser qualquer um, em outras palavras. Enquanto na mecânica clássica, o raio podia diminuir continuamente, certo? Nós veremos que na física quântica isso não é possível. A regra de quantização de Bohr vai definir os estados de diferentes órbitas, que vão corresponder a diferentes estados de energia também, vai ter uma relação entre essas momento angular e as diferentes energias para essas órbitas, e não vai ser possível diminuir continuamente, uma diminuição pequena de energia ou de raio. Você só vai poder pular você pode mudar de maneira discreta entre um raio e outro, ou entre um estado de energia e outro. Certo? Isso vai ser uma consequência dos postulados de Bohr. E a frequência, nesse caso em que muda de um estado, digamos que temos aqui um estado que temos um elétron com uma energia EI, depois digamos que ele consegue pular dessa órbita para essa outra com energia F. Então, devido a essa mudança de energia, ele vai perder energia porque ele vai de um estado excitado para um estado de menor energia. Então, ele vai emitir, de fato, aqui sim ele vai emitir radiação, e essa radiação vai ter uma frequência que é dada por esta fórmula aqui. A frequência da radiação emitida vai ser simplesmente a diferença de energias dividida por... Aqui é H, pessoal. Aqui não é mais H cortado, é H. Muito bem. Então, só para terminar, vamos interpretar esses postulados. O postulado 1 é simplesmente a descrição do movimento dos elétrons ao redor do núcleo atômico pela mecânica clássica. Ele reconhece a existência do núcleo atômico, está implementando simplesmente um modelo atômico de Rutherford, se quiser, só que considerando órbitas estáveis, órbitas circulares, né? Agora, o postulado 2 introduz a regra de quantização de Bohr, que nos diz que essas órbitas elas vão ter que satisfazer momento angular para cada uma delas. Então, vai ter um momento L1, um momento L2. Cada momento angular, isso aqui seria em geral um momento Ln, né? O momento angular para cada órbita, ele vai ser quantizado. Ele não vai poder ter qualquer valor. Essa é a grande diferença com a mecânica clássica. Na mecânica clássica, o momento angular de uma partícula orbitando, uma partícula em movimento circular, pode ser qualquer um, dependendo das condições iniciais. Mas na física quântica, não. Na física quântica, o momento angular tem que ser quantizado. Ele vai ser n vezes h cortada, onde h cortada era h sobre 2π.
Agora, essa regra de condensação é parecida com a regra de condensação de Planck. A diferença é que a regra de condensação de Planck era a condensação de energia. A energia era quantizada, a energia era N vezes H1. Enquanto a regra de quantização de Planck é uma regra para o momento angular. Certo? Muito bem. Por último, bom, o postulado 3 é o postulado empírico, que ele não é simples, não é nada óbvio como demonstrar esse resultado, esse postulado. Por esse motivo, o postulado vai ser um postulado do modelo de Bohr. Ele é empírico porque ele só é baseado nos resultados experimentais. Ele vai nos dizer de que não vai ser possível, uma vez que o elétron está numa das órbitas, ele não vai poder emitir continuamente radiação. Não vai ser possível isso. Certo? E desta maneira ele elimina o problema da estabilidade do átomo através de um postulado. Você tem um postulado. Depois, você se preocupa em construir desenvolver alguma teoria que consiga explicar esses postulados, né? Mas por enquanto o Bohr se viu na necessidade de postular essa propriedade. E por último, o postulado 4, ele é bem familiar para nós, porque o postulado 4 é simplesmente pode ser, ele é consistente com a teoria de Einstein, a teoria quântica de Einstein. Que nós já vimos que, de acordo com Einstein, o fóton ele tem que ter uma energia igual a H nu, certo? A energia do fóton é igual a H nu. Nós já vimos isso, que inclusive podia ser igual, escrita como P vezes C, certo? Inclusive nós encontramos uma relação, né, entre P e lambda, né? P igual a H sobre lambda, assim diante, né? Então, esse último postulado, ele simplesmente nos diz que a diferença de energias, EI menos EF, tem que ser igual a H nu. Ou seja, quando você vai de uma órbita, quando o elétron vai de uma órbita com energia EI para uma órbita com energia EF, quando ele faz essa transição, vamos ver que essa é uma transição quântica, quando ele faz essa transição, ele vai emitir um fóton, e a energia desse fóton simplesmente vai ser a diferença de energias das órbitas, né? E é compatível com a fórmula de Einstein, que a energia do fóton é H vezes nu, onde nu é a frequência da radiação. Certo? Nós veremos mais detalhes, então, na próxima aula, descreveremos em bastante detalhe o modelo de Bohr, e veremos como que o modelo de Bohr descreve perfeitamente as fórmulas de Rydberg-Ritz. Chegaremos a essas fórmulas aqui, que descrevem as linhas espectrais para o átomo de hidrogênio.